dias 14 a 16 de outubro de 2011, em Itaici, no município de Indaiatuba, São Paulo, realizou-se a 33ª Assembleia das Igrejas do Regional Sul 1 da CNBB, que compreende todas as dioceses do estado de São Paulo. Dela participam cada bispo e o padre coordenador de pastoral e 3 leigos de cada diocese. De Barretos, lá estiveram Dom Edmilson Amador Caetano, o padre Ronaldo Miguel e os leigos Alex de Souza Rossi, José Paulo Lombardi e Youssef Mustafa Ali. O padre Tiago Faciniparo também se fez presente na condição de participante da comissão do regional, que cuidou das animações litúrgicas e celebrativas durante a Assembleia. O tema principal da Assembleia neste ano foi as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil para o período 2011 a 2015, explanadas com muita propriedade pelo secretário-geral da CNBB, Dom Frei Leonardo Urichsteiner, em períodos alternados durante os 3 dias, em meio às celebrações eucarísticas e momentos de espiritualidade. As diretrizes gerais apontam 5 urgências para a prática pastoral até 2015. Sobre cada uma delas falamos sequencialmente com o cardeal arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno Assis. Depois com o próprio palestrante Dom Frei Leonardo. Em seguida com Dom Wilson, bispo de Limeira e presidente da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da Regional Sul 1. E, por fim, com o padre Ronaldo, nosso coordenador de pastoral, e o nosso bispo diocesano, Dom Edmilson. Dom Damasceno, a Igreja pede nessas diretrizes, dentre as 5 urgências, a primeira delas, que ela fique em estado permanente de missão. O que a Igreja pretende, o que a Igreja quer objetivar com essa primeira das diretrizes? Com essa primeira urgência das nossas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, a Igreja em estado permanente de missão, a Igreja está querendo nos lembrar de que ela existe para evangelizar. Esta é a sua natureza, esta é a sua graça, é a sua alegria, de modo que a evangelização é direito e dever de toda a igreja, de todo batizado. Portanto, não só da hierarquia, não só dos ministros ordenados, mas também dos religiosos, religiosas, enfim, de todo batizado, de todo cristão. E a igreja, então, quer nos fazer realmente pensar, refletir um pouco. Será que eu estou sendo missionário? Será que eu estou sendo evangelizador no mundo de hoje? Isto é, portador da boa nova, da boa notícia do Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo, para o mundo de hoje, para as pessoas que o conhecem pouco, ou talvez nem o conhecem, ou que se o conheceram, talvez até já se esqueceram dele. Então esta é a grande proposta que a Igreja, nas suas diretrizes no Brasil, nos faz, como primeira das urgências, uma igreja em estado permanente de missão. Portanto, é um apelo a você, batizado, a você, cristão, a todos nós, para que nós realmente tomemos consciência desta nossa responsabilidade, desse nosso direito e também desse nosso dever de anunciar Jesus Cristo, pela palavra e também pela vida, pelo nosso testemunho, pelas nossas ações. Mas nós só faremos isso se nós realmente nos tornarmos enamorados de Jesus Cristo, se nós nos tornarmos discípulos seus, seguidores seus. E uma vez apaixonados por Ele, nós também seremos levados a torná-lo conhecido, amado, testemunhado também pelos outros. Dom Leonardo, dentre nas diretrizes da ação evangelizadora para o Brasil no período 2011-2015, uma das urgências diz: Igreja, casa de iniciação cristã. A gente imagina que seja para aqueles que não frequentam a igreja, que precisam ser buscados, de fato, numa ação missionária. Mas nós gostaríamos de uma palavra do senhor, um enfoque, sobre se é necessário também uma reevangelização, quase que como uma reiniciação cristã,
aos próprios fiéis, aqueles que se dizem católicos praticantes, frequentam as missas, mas talvez não tenham entendido ainda as diretrizes da Igreja para a atualidade. O título dessa urgência, ou dessa prioridade, é muito significativo. Casa de iniciação cristã. Casa não é o prédio. Casa é o lugar do convívio, da convivialidade. Casa é o lugar onde somos educados, onde somos projetados para o futuro. Casa é o lugar da fé, é o lugar da prece, é o lugar da comunhão, é o lugar da partilha. Por isso essa expressão tão bonita, casa de iniciação cristã. Então a Igreja deseja iniciar a cada cristão na vida do Evangelho. E esse título também é muito significativo porque não é iniciação à vida sacramental, mas iniciação à vida cristã. Significa uma vida inteira que está sendo iniciada na vida de Jesus, no Evangelho. Uma vida inteira que vai sendo projetada a partir de Jesus, a partir do Evangelho. Então, nesse sentido, é uma dinâmica de uma vida. Nós estamos sempre iniciando, nós sempre estamos sendo iniciados. Nesse sentido, a colocação que o senhor faz, ela é muito importante, porque mesmo as pessoas que já fizeram a primeira Eucaristia, pessoas que já foram crismadas, elas deverão ser iniciadas. Por quê? Porque o texto diz que estamos sempre iniciando. Isto é, maturar a nossa fé em Jesus Cristo. Como diz São Paulo, fomos revestidos de Cristo, então temos que nos deixar sempre mais revestir por Ele, nos identificar com Ele, sermos Jesus no mundo de hoje. Então todo esse longo processo de sermos iniciados, ele é muito importante, seja para aqueles que participam na vida da Igreja, como uma dinâmica toda, mas também aqueles que foram batizados e hoje não participam da comunidade. E mesmo pessoas que abandonaram as nossas comunidades. Nesse sentido, o texto dessa urgência ele é muito importante, mas importante também porque dá a perspectiva dos catequistas serem preparados de tal forma que se sintam à vontade em anunciar e falar de Jesus. Sejam pessoas pessoas conhecedoras da palavra de Deus, da Bíblia, da mensagem do Evangelho. Então, a gente espera que essa urgência ajude muito no aprofundamento da experiência da fé, mas também na dinamização pessoal e das comunidades. Dom Wilson, dessas 5 urgências das diretrizes da ação evangelizadora do Brasil, uma delas se trata especificamente da animação bíblica, catequética na vida da Igreja. E como o senhor presidente de uma comissão episcopal aqui na Sul 1 desse nível, dessa dimensão, eu gostaria que o senhor explicitasse, numa síntese, o que a Igreja espera com a indicação dessa urgência. Isso. A partir das diretrizes nós vemos a importância de termos uma catequese mistagógica, eu diria, uma catequese que possa responder aos anseios das comunidades, e daí, portanto, uma catequese não teórica simplesmente, mas uma catequese que possa responder aos anseios das comunidades, não é? E, portanto, uma catequese que vá tocar o coração, que nós chamamos assim como Jesus tocou o coração dos apóstolos, dos discípulos, encontrando com eles, fazendo esse encontro pessoal, também a catequese quer, através da mistagogia, fazer esse encontro pessoal com as comunidades, atingindo a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, para que ele possa fazer, de fato, esse mergulho no mistério de Deus, participando dos eventos catequéticos, né, das etapas, e ao mesmo tempo levando essa pessoa que foi catequizada a viver, que está sendo catequizada, a viver o mistério de Deus lá na liturgia da comunidade. Daí a importância da mistagogia, né? Outra questão é a importância de investirmos na formação, né? Outro passo importante, a formação dos catequistas, daí pelas escolas de catequese, pela escola bíblica, porque os dois campos nós trabalhamos também, não é? Seja pelo campo catequético ou bíblico, de fato formar
nossos agentes. Né? Mas nessa animação bíblica, nas comunidades, a leitura orante, a Lexio Divina, também tem uma importância fundamental. Sem sombra de dúvida, não é? Justamente o resgate da leitura orante é um dos pontos fundamentais que a Pastoral Bíblica nos aponta. Graças a Deus nós tivemos um período da nossa história em que a Bíblia estava na mão talvez de quem tinha dinheiro ou de poucas pessoas, pessoas letradas, né? E o povo mais pobre, aquele que não tinha leitura, não tinha. Hoje, graças a Deus, com o trabalho da igreja nos últimos anos e o trabalho da catequese também, todas as famílias têm a Bíblia. Sem dizer também a campanha da CNBB tem ajudado em muitos regionais mais pobres, levando também, doando Bíblias em todos os recantos do país aí, não é? Então, de fato, hoje a Bíblia é um acesso fácil nas famílias, em primeiro lugar. E segundo, fazendo essa experiência da leitura orante, por quê? Porque as pessoas vão estar, além da formação bíblica que elas vão receber, também aprendendo a rezar com a palavra de Deus. Isso é fundamental e nós temos dado, mas vamos dar todo o apoio nesse sentido para que as pessoas façam a experiência de Deus pela palavra de Deus, né? É esse o primeiro alimento que nós acreditamos e na celebração nós colocamos a primeira parte da missa, nós comungamos da palavra, não é verdade? E depois da Eucaristia, mas a primeira comunhão se faz com a palavra. Dentre essas urgências, tem aqui, situado ali no número 4, mas que não se desvincula das demais, pedindo que a igreja se torne realmente comunidade de comunidades. Como que o senhor pode explicar uma paróquia se tornar uma comunidade de comunidades e também a diocese? Na realidade, dentro do processo histórico de evangelização, a igreja vem sofrendo com a urbanização, o inchaço nas cidades. Sabemos que historicamente a igreja nasceu da realidade rural, onde tinha uma certa proximidade maior das pessoas, né, e um certo domínio do mesmo no ato de evangelização. Com a frequente urbanização e a concentração das pessoas nos grandes centros urbanos, nós não temos mais essa proximidade e esse controle. E ao mesmo tempo também esse processo, né, de urbanização, com o inchaço das cidades, ele se torna cada vez maior e mais rápido. E nós não demos conta disso ultimamente nas nossas estruturas paroquiais. As cidades se mudaram na sua configuração habitacional e com isso mudanças em todos os aspectos, mudanças sociais, com mudanças também no aspecto geográfico dos bairros. Então, essa prioridade, né, a igreja comunidade de comunidades, nada mais é do que uma procura em olhar mais de próximo as nossas configurações paroquiais enquanto comunidades, fazer uma revisão, porque tudo mudou e se ampliou de uma certa maneira, né? Então seria uma reconfiguração e ao mesmo tempo uma setorização dessas comunidades para uma aproximação maior. Nada mais é do que se aproximar das pessoas em núcleos menores. É claro que essa urgência não é uma novidade. Todos nós sabemos que desde muitos anos a igreja vem falando em comunidades eclesiais de base, pequenas células, digamos assim. Então é algo de muito antigo já na igreja. Porém, como nos diz o documento de Aparecida e também agora as novas diretrizes, né, nós estamos numa mudança de época, né? Então não se trata simplesmente de reconfigurar e reestruturar as comunidades em unidades menores, mas se trata de olhar as mudanças que aí se deram, né? Mudança de mentalidade, de comportamento das pessoas. Nós vemos vários aspectos com relação a isso. Um certo individualismo das pessoas, né? Uma falta de comprometimento tanto social quanto religioso, entre tantas outras coisas que mudaram e que fazem com que nós pensemos, olha, né, o fiel de hoje não é o mesmo de antigamente, né? As comunidades com a sua população não são mais as mesmas. E nós temos que mudar então o nosso jeito de evangelizar, a nossa estratégia, nossa maneira de pensar e olhar para a realidade. Então, basicamente é isso. Quando o documento coloca as novas diretrizes nessa urgência, né, igreja, comunidade de comunidades, não está trazendo nenhuma novidade aparentemente. Como eu disse, nós tivemos aí as SEBs, temos aí as redes de comunidades, né, que são pequenas comunidades e tudo mais. Porém, é a maneira de evangelizar. Então, nada mais é do que uma aproximação maior através
de núcleos menores, são setores, para averiguar a realidade e, olhando para a realidade, né, trabalhá-la na perspectiva de uma evangelização diante das suas necessidades. Então é isso que pontua essa urgência aí das novas diretrizes. Dom Edmilson, a quinta urgência das diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil pede que a Igreja esteja sempre a serviço da vida plena de todos e também pede uma conversão pastoral. O que vem a significar essa urgência e como o senhor espera que aconteça essa conversão pastoral? Bom, a questão da quinta urgência, né, que não está desvinculada absolutamente das outras 4, mas é como que essa igreja tem que se apresentar diante do mundo e da sociedade, como uma igreja que serve, né? A quinta urgência tem muito a ver com a caridade, que é o centro de toda a ação da igreja. E caridade significa testemunho. Então, as nossas comunidades cristãs, que são comunidades, né, que fazem parte daquele esquema de comunidade, de comunidades, que é animada pela palavra de Deus, que é iniciada na vida cristã, que tem espírito missionário, para que serve tudo isso? Para transformar a sociedade, para trazer na sociedade a semente do Evangelho, para trazer à sociedade a dimensão sociotransformadora do Evangelho. Então, é uma igreja que tem que estar a serviço, né? A serviço na área social, política, econômica, não no serviço de fazer aquilo que cabe aos outros, mas de fermentar tudo com o Evangelho e com a maneira de ser do Evangelho. Então, acredito que essa urgência é uma urgência própria do nosso tempo, né? Porque as estruturas da nossa sociedade não são mais cristãs, não se inspiram mais no Evangelho. Então, é aqui que nós precisamos entrar e evangelizar. Claro que depende das outras 4 urgências, nenhuma está separada, não estão desvinculadas, né? Mas acredito que essa quinta urgência é a grande novidade do nosso tempo, é o testemunho da igreja, dizer, estou aqui para servir, imbuído pelo Espírito do Evangelho. E aqui aparece também a conversão pastoral, porque a conversão pastoral, ela é o oposto, né, de uma pastoral de conservação, né, de uma igreja como se pensasse, não, a igreja sempre foi assim, sempre nós trabalhamos desse jeito, sempre fizemos as coisas assim, e não enxerga que é tempo de mudança, porque o mundo passa pela mudança de época, nós também temos que mudar. Então, todas essas urgências estão ligadas à conversão pastoral, né? Quer dizer, é preciso ser igreja, não simplesmente diferente ou um jeito diferente de ser igreja, não se trata simplesmente disso, mas se trata de ser uma igreja do jeito que precisa ser hoje, né? Então, isso exige uma conversão pastoral. E na nossa diocese nós precisamos disso, né? Principalmente as paróquias que estão mais localizadas no centro de cidade, que tem uma grande tradição de costumes, de coisas, e as pessoas não querem mudar, não querem pensar diferente, querem continuar tudo como era há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, quando meu pai estava vivo, quando minha tia cuidava não sei do quê. Então, esse tipo de coisa, né, não faz aparecer uma igreja desse novo tempo. Mas a conversão pastoral exige, claro, em primeiro lugar, a conversão do coração, né? Uma pessoa ser realmente cristã, estar ciente dos seus valores, da sua identidade cristã, do anúncio do reino, para depois todas as coisas serem colocadas em funcionamento.